Olá! Esse é um vídeo para o 6º ano na matéria de Artes, volume 3. E aí galera, sejam bem-vindos novamente, eu sou a professora Júlia e hoje vamos falar sobre pintura renascentista. Finalmente saímos do período medieval e vamos entrar no Renascimento, século XV. E vocês sabem por que esse nome, Renascimento? Bem, vamos comparar com aquela visão que tínhamos do período medieval, de Idade das Trevas, de coisas malignas e coisas ruins acontecendo e muita gente morrendo, para um período de muitas diferenças nas questões sociais, nas questões científicas. As pragas estavam diminuindo, as guerras estavam diminuindo, então acabamos chamando esse período de renascimento, de renascer mesmo. A principal característica de mudança de um período para o outro foi o antropocentrismo. O antropocentrismo basicamente é ter a visão do ser humano em cima das coisas, em cima da vida. Enquanto na época medieval era visto tudo por um olhar divino. Eu não posso fazer isso porque eu serei castigado. O que o divino vai dizer sobre isso ou sobre aquilo? Então as pessoas viviam guiadas por esse pensamento. Enquanto no Renascimento, esse foco mudou para o olhar humano em cima da vida. Agora, a religião não era mais o foco principal da vida das pessoas, mas fazia grande parte ainda. Durante o Renascimento, a fé religiosa ainda era bem forte, porém vinha como uma oposição do período medieval. Pois lembra quando conversamos na aula passada sobre o medo imposto sobre as pessoas nesse período? O Renascimento vinha como uma oposição mesmo a essa obediência baseada no medo. Houve uma retomada dos padrões estéticos e culturais da antiga Grécia e Roma. Isso afetou tanto a arte, a arquitetura, a ciência, a matemática. Nesse período, a Igreja Católica continuava uma das instituições mais poderosas da Itália, com certeza. E como a arte ainda era um sinal de poder e de riqueza, a igreja usava muito isso para impor o seu poder também. E não só impor, mas mostrar que eles tinham poder para chamar os melhores artistas para fazer arte a serviço do divino. Então vamos entrar um pouquinho na pintura do Renascimento. Bem, os pintores dessa época trabalhavam com técnicas clássicas, ou seja, eles tentavam fazer uma maneira de representação mais fiel à realidade possível. Os temas vistos dessas obras eram ou religiosos, temas sacros, então a história de Cristo ou de santos, e também tinham obras com temas mitológicos, histórias e personagens da mitologia greco-romana antiga. É interessante pensar que nessa época, pinturas com nudez não eram bem vistos pela igreja e nem pela sociedade, a não ser que elas tivessem algum tema mitológico. Bem, há duas principais mudanças dentro da pintura que faz ela ficar diferente no período do Renascimento e no período medieval. Porque no Renascimento já não se usava mais têmpera. O que é têmpera? Vamos imaginar que nessa época não haviam lojas para comprar tubos de tinta. Os artistas criavam suas próprias tintas a partir dos materiais e pigmentos que eles tinham. Então, antes do Renascimento,
Essa tinta normalmente era feita com têmpera de ovo, que é uma mistura de ovo, goma e outros pigmentos para criar uma tinta caseira. Essa tinta era extremamente difícil de mexer, porque ela secava muito rápido e ela dava bicho, porque, né, é de ovo. Mas foi no Renascimento que os artistas começaram a usar tinta a óleo. Essas tintas ainda não eram fabricadas pelos próprios artistas normalmente, mas elas tinham pigmentos muito mais fortes e uma durabilidade muito melhor. Elas eram mais fáceis, e são até hoje, né, de mexer do que uma têmpera feita em casa. Não é à toa que as pinturas do Renascimento, comparadas com as medievais, têm uma cor muito mais forte. Isso não dá só por causa da diferença de tempo, mas porque a têmpera ela não dura, ela não resiste ao tempo mesmo. A outra característica marcante que mudou a pintura renascentista e fez ela se destacar tanto foi o uso de perspectiva linear. Nessa época, muitos matemáticos estavam tendo vários avanços e isso foi usado dentro da pintura. Esse uso da perspectiva dentro da pintura renascentista trouxe uma profundidade que dentro das obras da Idade Média não existia. Isso traz um ambiente mais real, traz uma ideia de que o espectador poderia ver uma dimensão dentro de um quadro que é uma superfície plana. Além da igreja, outro grande consumidor de arte durante o Renascimento foi a família Médici. Eles eram banqueiros que acabaram virando uma dinastia na Europa. Eles muitas vezes pediam para artistas criarem pinturas religiosas para eles, mas também retratos de seus familiares. A família Médici não só financiou artistas, mas cientistas também, como até Galileu. E eles ajudaram a espalhar o pensamento do Renascimento para o norte e o oeste da Europa. Eu acho importante ressaltar a importância que o dinheiro tem nesse aspecto de manter a arte viva. Então, esses artistas, eles não estavam criando suas obras necessariamente porque eles queriam, mas eles tinham um apoio para poder realizá-las. Então, podemos dizer que o Renascimento foi muito rico, claro, pelos artistas e cientistas que estavam trabalhando nessa época, mas também porque haviam patrões para poder financiar essas obras e fazer com que elas fossem possíveis. Vamos conversar um pouquinho sobre os principais artistas, tenho certeza que vocês já ouviram falar deles, mas vamos relembrar. O principal nome desse período foi Leonardo da Vinci. Ele era considerado um exemplo de homem renascentista, porque ele fazia um pouquinho de tudo. Ele era pintor, ele era inventor, arquiteto e artista geral, desenhista. Vocês com certeza conhecem ele pela sua obra mais famosa, a Mona Lisa, considerada a obra mais famosa do mundo, ou uma das, pelo menos. Em seguida temos o Michelangelo. Michelangelo ele era um escultor primeiramente. Ele não gostava muito de pintura. E para quem não gosta muito de pintura, ele só pintou a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina. Levou 4 anos e é considerada uma das obras mais magníficas da humanidade. Então, para quem não gostava muito de pintura, né? O Michelangelo focava mais em escultura, diferente do Leonardo da Vinci, que fazia um pouquinho de tudo, mas não chegou a realizar muito com os projetos dele. E por último, vamos falar um pouco de Rafael. Os artistas Michelangelo e Rafael eram rivais, considerados rivais na época, né? Pois eles tinham um estilo similar e ambos eram destaque no Renascimento. O Rafael concluiu uma das obras que mais reflete os ideais do Renascimento, que se chama A Escola de Atenas, e já vamos ver no nosso livro didático. A Escola de Atenas
foi um afresco pintado por Rafael em 1509, terminado em 1511. O afresco é um estilo de pintura, é uma técnica, na verdade, onde o artista pinta sobre um muro com gesso fresco. É uma técnica complexa que requer um nível alto de conhecimento. Nessa obra conseguimos enxergar os diferentes planos onde o Rafael usou para dar maior sensação de profundidade. Em verde, podemos ver marcados as figuras humanas que compõem o primeiro plano. O primeiro plano é o plano mais próximo do espectador. Em amarelo, há um grupo de pessoas no segundo plano. E nesse caso, podemos dizer que o terceiro plano é a arquitetura do fundo. Para descobrir onde que fica o ponto de fuga e traçar as nossas linhas de perspectiva, é muito fácil. Podemos fazer pelo computador ou podemos fazer à mão, com uma régua e um lápis. Nesse caso, eu usei as linhas da arquitetura como guia para achar as linhas de perspectiva. Quando não se sabe onde está o ponto de fuga, podemos puxar as linhas da perspectiva e aonde elas se encontram vai ser o ponto de fuga. O nosso ponto de fuga sempre será no horizonte. Então, achamos aqui o nosso ponto de fuga, aonde as duas linhas vermelhas se cruzam entre os dois filósofos do meio. Bem, agora que aprendemos um pouco sobre perspectiva linear no Renascimento, vamos fazer a nossa atividade? Vamos virar para a página 15 do nosso livro didático? Você consegue perceber as linhas imaginárias que causam a ilusão de profundidade na obra a seguir? Identifique o ponto de fuga e faça um esboço das linhas que você percebeu na obra em uma folha separada. Bem, como eu disse, vocês podem fazer isso no computador também. Se fazer numa folha separada, podem usar um papel vegetal para auxiliar o processo. Boa atividade!